do Senhor. Estamos no ano do governo de Deus, o ano onde Deus derramou sobre nós o governo. Mas Deus, Ele sempre usa homens para fazer o seu projeto aqui na terra, para construir o seu propósito. E cada um de nós recebeu um propósito no coração. O propósito de você governar a sua vida, das suas finanças, governar o seu filho, governar a sua família, governar tudo aquilo que vem nas suas mãos. Porque Deus, Ele não manda anjos aqui na terra. Ele preparou você e escolheu você para governar esse mundo. Assim como Ele escolheu Daniel para governar toda a Babilônia, Ele escolheu você para estar governando nesta geração. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós estamos no mês do servir. E o servir, ele é muito mais importante do que a herança. O servir é muito mais importante do que a herança. Nós vamos estar lendo um trecho na qual está em 1 Crônicas capítulo 12, o versículo do 8 ao 15, que diz assim: E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e com lança, e os seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai. Olha que nome lindo para você pôr no teu filho, se você está esperando. Maquibanai. Vem aqui, Maquibanai. Ô Maquibanaizinho, vem aqui. Aí você nunca vai dar bronca nele, porque você não vai conseguir falar o nome dele. E esses são os filhos de Gade, que foram capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Olha só quem eram os gaditas. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos valentes do Oriente e do Ocidente. Eu vou ler aqui 1 Crônicas capítulo 11, versículo 15, para vocês terem uma ideia de quem foi esses gaditas. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, a caverna do Adulão. A fortaleza que eles desceram era a caverna de Davi, caverna de Adulão de Davi, onde Davi se refugiou de Saul. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. Aqui nós vemos que os gaditas, eles eram o 7º filho de Jacó, porque nós vemos que Deus chamou Abraão. Abraão tem Isaac, tem Ismael, mas Isaac era o filho da promessa. Isaac tem Esaú, ele tem Jacó. Jacó se transforma em Israel quando ele vai em Peniel, luta com Deus. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e aí se monta as 12 tribos de Israel, que foi Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Zebulão, José, Benjamim, Efraim e Manassés, porque José foi dividido em 2 meias tribos, que são os filhos dele, Efraim e Manassés. Gade era o 7º filho de Jacó, com a escrava Zilpa de Lia. Jacó tinha Lia como a primeira esposa, e a Lia tinha uma escrava chamada Zilpa, e esse filho Gade era de Zilpa. Ele nasce debaixo de uma intriga entre as mulheres, quem tinha mais filhos, quem queria estar ali disputando, e ela dá o nome de Gade. Gade quer dizer afortunado, ele quer dizer próspero, mas ela deu esse nome porque
ela vinha de uma nação pagã, onde ela tinha deuses, e tinha o deus Gade, que era o deus da prosperidade, era o deus da fortuna, que dava ali riqueza. E ela coloca sobre esse filho o nome de Gade. Ele nasce debaixo de uma maldição. E olha só, e depois Jacó abençoa Gade. Quando ele vai abençoar todos os filhos, ele abençoa Gade. E ele fala que de Gade sempre vai estar ali, tendo guerra sobre a vida dele. Ele vai enfrentar muitos exércitos, mas ele vai vencer todos os exércitos. Olha só, ele teria na sua vida toda, seria guerreiro, que muita gente iam contra ele, mas ele estaria vencendo todos esse exército, todos o exército eles venceriam. Então ele nunca perdeu uma batalha. E depois Moisés, por final, quebra toda essa maldição, dando a bênção para Gade, abençoando ele, que ele seria uma pessoa que iria largar tendas, queria conquistar muitas terras, que ali seria quebrado toda a maldição que ele nasceu. Eu estou dando esse ênfase, esse pano de fundo, para você entender de quem nós estamos falando, dos gaditas, que eram homens que ali, embora tenha nascido sobre uma maldição, Deus transformou aquela maldição em bênção. Nós nascemos sobre maldição, a maldição do pecado, e Jesus quebrou toda a nossa maldição na cruz do Calvário. Porque quando nós aceitamos a Jesus, toda a maldição que estava sobre nós foi quebrada na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus dizia assim, maldito todo homem que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito para quebrar toda a maldição que estava sobre nós. Hoje somos filhos amados de Deus. Então, você é um gadita aqui na terra. Você pode às vezes nem pensar, mas Deus te chamou para esta geração. E gaditas, nós precisamos ver que eles eram homens que estavam sempre a servir. Eles serviram a Moisés, serviram a Josué, depois eles servem ao rei Saul, e depois eles servem a Davi. Eles eram homens guerreiros. Eles tiveram, o Gade tem 7 filhos, e desses 7 filhos, eles formam 7 clãs poderosos, 7 exércitos, 7 famílias que lutavam, e tinham escudo, e tinham lança, e venciam tudo que vinham contra eles. Eles eram poderosíssimos, mas eles entenderam que era melhor servir do que estar ali pegando a herança, pegando os despojos que eles conseguiram na guerra. E eles resolvem servir a Davi. Olha só, quando Saul morre, eles vão para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi estava ali escondido de Saul. Ele estava se refugiando de Saul, porque Saul estava perseguindo. E na caverna de Adulão tinha homens que nós hoje não queríamos estar com eles. Eram homens endividados, entristecidos, cheios de raiva, cheios de amargura. Os piores homens de Israel estavam ali na caverna de Adulão. Mas Davi fez daquela caverna de Adulão o seu discipulado, e muitos daqueles homens viraram grandes capitães, grandes guerreiros, grandes homens, porque Davi ali discipulava com a sua própria vida. As pessoas olhavam a Davi e viam como ele servia a Deus, como ele confiava em Deus, o como ele fazia para estar ali tendo relacionamento com Deus. Davi discipulou a cada um ali. Daqueles homens, todos viraram grandes guerreiros. Mas assim mesmo foi ali, Gade foi para Davi, porque ele sabia,
Eles sabiam que Davi era um homem ungido de Deus, era o rei que foi ungido por Deus. Eles poderiam, com todo o poderio que eles tinham, com tudo que eles já tinham ali alcançado na vida, com todos os treinamentos que eles tinham de ser guerreiros, eles poderiam invadir ali a caverna de Adulão e até matar o rei Davi, até matar todos aqueles homens que estavam ali dentro, porque eles eram poderosíssimos. Eles eram homens, como nós lemos aqui, valentes, homens de guerra, que sabiam manusear sua espada e o escudo. Então eram homens que poderiam conquistar aquele lugar, mas eles chegaram para Davi e se submeteram a Davi. Eles falaram: olha, Davi, nós estamos aqui para te servir, Davi, e se preciso for, até com a nossa vida nós vamos te servir, Davi. Nós não estamos aqui para ser os maiorais, nós estamos aqui para te servir, para estar ao seu lado, daquilo que você vai precisar, porque eles sabiam que Deus tinha ungido Davi, que Deus tinha escolhido Davi segundo o coração, que Davi, além de ser um rei, ele era um pastor. Então Israel jamais teria ali um tempo na qual um rei, ao mesmo tempo que ele era rei, ele era pastor. Era um momento único de eles viverem aquele período ali e aprenderem estar debaixo da submissão de Davi. E eles resolveram isso. Eles resolveram chegar para Davi na caverna de Adulão e falar: olha, Davi, nós estamos aqui para te servir, Davi. Nós estamos aqui para estar com você, Davi. Porque nós precisamos saber que quando uma pessoa é ungida por Deus, ela tem autoridade. Quantas pessoas às vezes falam assim: eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Se você não serve a homens, você não serve a Deus. Porque nós precisamos servir ao nosso Pai. Nós precisamos servir aquelas autoridades que estão acima de nós, que no serviço nós temos que estar sobre a autoridade do nosso chefe maior, da autoridade que Deus constituiu. Nós precisamos saber que nós precisamos estar servindo, e quando nós servirmos a homens, quando nós amamos a homens, nós acertamos o coração de Deus. Quando nós resolvemos pegar a nossa vida para estar servindo alguém, para estar ali se dispondo a estar fazendo algo para que aquela pessoa possa crescer, para que aquela pessoa, que nem Davi, pegou os piores homens e fez dele um grande exército. A alegria maior não está em você conquistar alguma coisa, não está em você estar adquirindo coisas na vida, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós só queremos a herança, nós só queremos a nossa bênção, nós queremos o nosso carro, a nossa casa, a nossa cura, nós queremos resolver um problema de família, resolver um problema lá com meu filho, com a minha filha. Nós às vezes estamos assim, mas esses homens não estavam. Eles estavam dispostos a servir, porque eles sabiam que no servir é que Deus revela as coisas íntimas para nós. É no servir que nós somos moldados, é no servir que nós somos trabalhados, é no servir que nós somos ali realmente transformados, porque é no servir que você vai receber a revelação do propósito de Deus aqui na terra. Quando nós servirmos a Deus, quando nós servirmos a igreja, quando nós servirmos a comunidade, quando nós estamos servindo, aí nós vamos receber. Porque o melhor é quando Jesus, como foi pregado com a bispa Daiane aqui, Jesus foi o maior servo. Ele veio para servir, ele falou. E no último momento da vida dele, onde ele reúne os 12 discípulos, ele podia fazer qualquer coisa, porque era o último momento. Ele sabia que dali ele ia ser preso, ia para o Gólgota, ia morrer. E o que ele resolve fazer? Lavar os pés dos seus discípulos. Servir é um ato de você ser humilde na vida, porque quem não quer servir é orgulhoso, e Deus abate os orgulhosos, mas Deus exalta os humilhados. Jesus lavou os pés.
Davi, aqui os gaditas sabiam que mais valia a toalha que enxuga os pés do que estar num pedestal, estar num púlpito, estar sendo destaque em algum lugar, estar cantando, tocando. É muito mais importante a toalha que enxuga os pés do que você estar em destaque. Porque, como eu falei, quando nós servimos, nós aprendemos o propósito de Deus. É porque no serviço nós somos ali moldados. Nós vamos descobrir realmente quem nós somos, como nós estamos servindo a Deus. Será que nós estamos servindo só um pouquinho a Deus? Esses homens resolveram estar servindo ao rei Davi, embora eles eram muito melhores que todo o exército que estava ali. Mas eles falaram: Davi, eu estou aqui para servir, Davi. Nós estamos aqui para ajudar você. Porque eles sabiam que, embora Davi era um homem que Deus ali escolheu para estar fazendo uma grande obra ali em Israel, para ser um rei que iria ali estar apaziguando todo o reino de Israel, sendo usado para estar fazendo o melhor para o reino, ele precisaria de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Nós aqui precisamos de pessoas, nós precisamos de gaditas hoje, e você é o nosso gadita. Se você é o nosso gadita, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Ninguém faz nada sozinho. Deus aqui, Ele derrama a sua bênção, Ele derrama o seu querer sobre ali os gaditas. E os gaditas eram homens destemíveis, homens dispostos a estar ali servindo ao rei, estar naquela caverna junto com aqueles outros homens. Eles teriam que ter um coração humilde, um coração que fosse ali determinado para ele estar fazendo algo para o reino de Deus. Olha só, se nós pegarmos aqui no capítulo 4, versículo 12 de Josué, os gaditas, eles marcharam na frente. Os gaditas foram guerreiros destemíveis. Olha só, e passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eles vinham vindo com Moisés, quando eles estavam indo com Moisés, eles viram um pasto antes do rio Jordão. Antes do rio Jordão, eles viram ali um lugar ótimo, e eles pediram para Moisés: Moisés, deixa essa terra conosco. Moisés ficou assim, meio no coração: se eu dou essa terra para eles, eu vou desmotivar os outros a atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Mas Moisés sabia quem eram os gaditas, e ele deu aquela terra, aquela herança para os gaditas, que era antes do rio Jordão. E olha só, e Moisés falou: é o seguinte, vocês vão ficar aqui, vocês vão constituir as suas famílias, vão edificar tendas aqui, vão criar os seus gados, seus filhos, vocês vão ter esse lugar aqui, mas vocês vão ter que ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida, a estar dando paz para ele, enquanto todas as tribos de Israel não conquistarem a herança que Deus deu da terra prometida desde Abraão. Olha, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, uma terra que emana leite e mel. Essa terra, olha, quando todos eles atravessarem o Jordão, e quando todos estiverem todos ali, já com a sua herança, e na paz, tranquilamente na paz, aí vocês vão poderá desfrutar dessa terra. E os gaditas fazem isso. O rio aqui, nós lemos, o rio estava cheio. Você imagina o rio cheio, o rio transbordando. A palavra de Deus diz que o rio estava transbordando. Mas o gadita, ele não viu dificuldade.
Ele não chegou para Moisés e falou assim: Moisés, o rio está cheio, como é que nós vamos atravessar na frente? Como é que nós vamos estar atravessando esse rio? Porque você lembra, se você pegar a história de Josué, lá atrás, para eles atravessarem o rio, Josué pegou a arca, mandou os levitas colocarem o pé na água, para que ela se abrisse, parasse de um lado e parasse do outro, e eles atravessaram o rio a seco. Mas os gaditas, eles viram o rio, mas o rio não os impediu de fazer aquilo que Deus tinha falado para eles fazer, de obedecer. O obedecer era maior que a herança. Eles já tinham a herança, deles. Para que nós vamos arriscar a nossa vida? Você imagina, os gaditas já tinham a herança deles, já tinham a terra, já tinham as suas famílias, os seus gados. Para que nós vamos estar atravessando esse rio? Para que eu vou pôr a minha família em risco? Eles não pensaram isso. Eles pensaram em servir. E quantas pessoas hoje estão assim na igreja? Porque quando vê uma dificuldade, acha que não é tempo. Agora não é meu tempo. Agora eu vou dar um tempo. Agora eu estou estudando, eu tenho que dar um tempo. Agora tive filho, tenho que dar um tempo. Agora o meu filho cresceu, eu tenho que estar toda noite ajudando ele a fazer as tarefas de casa. Não é meu tempo. Porque eles podiam falar assim: olha, o rio está cheio, Josué, o rio está cheio, vamos dar um tempo. Vamos esperar esse rio abaixar. Amanhã nós vamos lá. Quando o rio abaixar, quando a chuva parar, aí nós vamos ver se nós vamos fazer isso. Eles não pensaram nisso. Eles pularam aquele rio. Eles atravessaram aquele rio. Eles foram pessoas que não mediam esforços. E eles foram os primeiros. Porque quem vai na frente de uma guerra, quem é aquelas pessoas que vão na frente, o risco é maior de morrer. Porque quando você está na frente da batalha, o risco de você morrer é muito maior. Eles não pensaram isso. Eles falaram: nós estamos aqui para servir. Nós não prometemos para Moisés que nós iríamos fazer isso, então nós vamos obedecer. E eles obedeciam a Deus. E nós lemos lá que eles expulsaram todos os inimigos do ocidente e do oriente, atravessaram o rio e voltaram de novo para Josué. Estavam ali para servir a Josué. E Josué não era um líder constituído por Deus, na essência da palavra. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Moisés era o homem que Deus falava com ele. Só que Moisés escolheu Josué. E eles ali foram obedientes e submissos a Moisés e a Josué, porque eles sabiam que aquele que tinha escolhido, que Deus que tinha escolhido Moisés, ele tinha autoridade de levantar outro líder no seu lugar. Eles entendiam que servir era muito mais importante, que obedecer era mais importante que a herança. E às vezes nós estamos só pensando na herança. E quantas pessoas estão morrendo hoje? Quantas pessoas estão indo de passos largos para o inferno? Como nós vimos a pastora Thaís aqui, preocupada em estar trazendo uma psicóloga para falar com os jovens, porque nós estamos vendo que os jovens estão perdidos hoje. Muita informação, muita batalha na mente hoje. E as pessoas sabem que tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é assistido, tudo aquilo que você vê, ela vira imagem na sua mente. E eles querem transformar a mente desses jovens, colocando coisas na cabeça deles, transformando eles em seres dominados pelo mundo, onde agora é uma nova era de amor, um amor falso, que estão dominando os nossos jovens. E se nós não fizermos nada, nós vamos ser engolidos por esse mundo. O seu filho vai ser engolido, o seu neto vai ser engolido por esse mundo. Daqui a pouco eles estão sendo dominados. E nós precisamos acordar como gaditas nessa geração. Você é um gadita. Você crê que você é um gadita? Que
Você vai ter uma unção de leão hoje aqui, em nome de Jesus. Que Deus vai te levantar nessa geração para estar lutando, enquanto não tiver uma pessoa nesse bairro, nesse mundo que não aceitou Jesus. Eu vou servir a Deus, eu vou continuar fazendo e obedecendo a Deus. Maior é obedecer do que a herança. Maior é você estar servindo do que você está usufruindo da herança do Senhor. Quantas pessoas pegam a herança e vão embora? Quantas pessoas pegam aquilo que vem buscar na igreja, de repente, cadê? Oh, você não estava aí sem emprego, agora você arrumou um emprego, agora estou trabalhando demais, não posso mais servir, eu não tenho mais tempo, o rio está cheio, eu vou esperar ele abaixar, e quando ele abaixar, eu vou servir a Deus. E a gente vê que este é o momento, esta é a hora de nós se levantarmos como verdadeiros gaditas na casa do Senhor. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. E nós precisamos entender tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quem eram esses gaditas? Gaditas eram aqueles que tinham cara de leão. Olha para o teu irmão do lado, vê se ele tem cara de leão ou de leoa, ou se ele parece um gatinho e vai fazer miau, miau, fica ali se rosnando nas pernas. Já entrou na casa de quem tem gato, meu? É a pior coisa que você já viu na vida. O gato entra no centro das pernas, assim, começa. Você senta no sofá, ele senta e começa a te lamber. E a pessoa, nossa, meu gatinho, é meter o gatinho. E aí começa assim, fala pro teu irmão, você tem cara de leão, meu irmão, ou tem cara de gatinho? Vai ficar só se enroscando por aí. Para de se enroscar por aí, meu irmão. Você vai rugir agora ou não? Você vai dar um rugido agora ou não? Vou contar até 3 e você vai rugir como leão agora, tá bom? 1, 2, 3, uau! Oh, agora foi. Pode aplaudir o Senhor pela sua vida. Quem eram os gaditas? Eram pessoas, como nós lemos aqui, que eles tinham cara de leão e eram velozes como a gazela. Olha só, montanhas na Bíblia quer dizer que dificuldades que aparecem na nossa vida, né? Mas só uma gazela, se você pegar lá no Google e estudar sobre isso, você vai ver que ela consegue pular 6 metros de altura numa montanha e 9 metros para frente. Você imagina, 6 metros de altura e 9 para frente. Então para ela não existe montanha. Então para um gadita, as dificuldades não existem. Porque quando vem essas dificuldades, você tem a unção de uma gazela, de pular as suas dificuldades. Tem pessoas que às vezes chegam para mim. Outro dia o pastor Rodriguinho falou: apóstolo, 22 anos, porque ele está com um célula. Quem tem célula sabe o que é cuidar de pessoas, meu irmão. Tenha uma célula, seja um líder de célula, você vai aprender muito na vida. Ele falou: 22 anos, você apóstola? Não é fácil não, vocês são de Deus. Falei: agora que você descobriu isso, que eu sou de Deus. Você está há 15 anos comigo, agora que você descobriu que eu sou de Deus. Porque quando as dificuldades vêm, porque às vezes as pessoas pensam que nós não temos dificuldade. Nós temos dificuldades, mas nós temos a unção de gadita na nossa vida. Você está recebendo a unção de gadita. Sabe como você vai fazer quando vir as dificuldades e os problemas? Começa a saltar, meu irmão. Começa a saltar. Não há montanha que vai te parar, porque você vai saltar muralhas com o teu Senhor. O nosso Deus é um Deus todo poderoso, é o El Shaddai. É o eu sou na nossa vida. É aquele que nos dá paz no meio da guerra. No meio da guerra você vai ter paz na sua vida. Você vai pegar o teu pior momento da sua vida e transformar, sabe para quê? Para que você possa servir alguém. Porque às vezes a pior experiência da nossa vida serve para a gente estar depois curando pessoas. Eu estava ouvindo esses dias uma mulher que foi dar um testemunho numa igreja. Ela tinha perdido uma filha de 15 anos.
E quando ela apareceu no domingo na igreja, e ela tinha perdido naquela semana, ela foi dar testemunho. Como é que pode dar testemunho uma pessoa que perdeu um filho? Você imagina você perder um filho? Como que você iria se sentir? Aquela mulher se jogou na cama, entrou em depressão, mas aí Deus disse que tocou na vida dela, para que ela pudesse, daquela dor dela que ela estava sentindo, ela iria curar outras pessoas que estavam na mesma situação. E ela resolveu montar um ministério para cuidar de pessoas que perderam filhos. Ela usou da sua dor para curar as outras pessoas. Isso é ser um gadita na vida, é ser pular as montanhas, é ser não ver rios na sua frente. O rio também simboliza uma dificuldade intransponível. Talvez você agora está passando por um momento que você falou: o rio está cheio, eu não quero nem pensar em nada na minha vida, eu não quero nem estar ouvindo ninguém, porque eu tenho um rio para atravessar. Eu tenho um rio que está me barrando para mim tomar posse da terra prometida, para mim tomar posse da promessa de Deus na minha vida. E às vezes esse rio está lá, sabe para quê? Para que você possa passar, porque você com Deus, as águas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar, porque o Senhor está com você. Você vai pular, vai saltar montanhas, vai atravessar rio, fogos, vai colocar o pé em alguma coisa mortífera, e isso não fará dano nenhum na sua vida, porque você é um gadita. Colocará a mão sobre os enfermos, os curarão, falarão novas línguas. Creia, Deus está levantando você como um gadita nessa geração. Deus está te levantando como uma pessoa que vai saltar, vai pular e não vai ver dificuldade. Se nós vemos aqui, eles foram tão fiéis a Josué, que Josué, no final aqui do capítulo 22, sabe o que ele fala? Olha, vocês vão precisar voltar para casa. Olha só, vou ler aqui, Josué capítulo 22, do 1 ao 6, diz assim: então Josué chamou os Rubieritas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou que guardastes, e a minha voz obedecestes, a tudo quanto vos ordenei. Olha só, eles obedeceram, como eu falei, a Moisés, obedeceram a Josué. E eles não falaram: não, Moisés era o nosso líder, você, Josué, não é. Não, eles falaram, Josué falou: olha, tudo que Moisés falou, vocês obedeceram, tudo que eu vos ordenei, vocês obedeceram. Olha só, eles eram gaditas. E aos vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Quer dizer, eles ficaram ali até todo mundo tomar posse, até todo mundo estar em paz nas suas terras, porque Josué tinha tomado a posse da terra prometida, tinha que dividir a herança em todas as 12 tribos, para que eles tivessem paz. E eles ficaram servindo a Josué todo esse tempo. Então Josué... Aleluia. Não vou falar para você me dar 5 minutos. Você me dá 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55. Quem dá mais? 60, aleluia, 70, 75, 85. Glória a Deus pela vida de vocês. Aplauda o Senhor. Olha só: a vossos irmãos por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste cuidado de guardar do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão.
Então somente tenha cuidado em guardar diligentemente o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os vossos caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis, aleluia, e vos achegueis, glória a Deus, calma aí, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, os despediu, e foram para suas tendas. Sabe quanto tempo eles serviram a Josué? Sabe quanto tempo eles ficaram longe das famílias, dos filhos, para conquistar toda Canaã, para dar repouso ali? Porque às vezes nós pensamos assim: nós já temos a nossa herança, eu tenho a minha herança. Quando você recebe Jesus, você levanta a tua mão e fala assim: eu aceitei Jesus. O que você recebe? A herança, vida eterna. Você recebe paz. Todas as coisas já são novas na sua vida. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Recebo o Espírito Santo sobre a minha vida. Recebo a unção de Deus sobre mim. Recebo paz, porque eu vou ter paz no meio das guerras na minha vida. Então, o que eu vou fazer aqui? Já recebi tudo o que eu precisei. Para que eu preciso ficar aqui? É aquela história, né? Que, vamos supor, hoje teve batismo. Essas pessoas receberam Jesus, receberam a herança. Por que a gente não deixou eles 10 minutos a mais na água lá? Porque aí eles já iam para o céu receber a sua herança. É ou não é? Por que não segurou um pouquinho mais a Dadá? Vou segurar um pouquinho. Eu que batizei ela, podia segurar um pouquinho mais. Dadá, recebe a sua herança agora. Já pensou, o pastor Jaime vai fazer isso agora? Você quer receber a herança ou você quer servir a Deus? Eu quero servir. Vai ser a nova que nós vamos fazer no batismo. Mas por que então? Porque se você está vivo, é porque tem um povo atrás de você. É porque tem pessoas que você conhece, que eu não conheço. Amigos que andam ao seu redor, que não andam no meu redor. Então, o povo e a multidão que está atrás de você, eu nunca vou alcançar. Nós aqui nunca vamos alcançar. Então, há muitas pessoas para você estar servindo a Deus, para você levar a palavra de Deus. Nós vemos aqui que o pastor Jaime estava falando aqui. Olha, quando Jesus levou os discípulos ao monte da transfiguração, falou: aqui está Moisés, aqui está Elias. Jesus, por que a gente não fica aqui? Vamos ficar aqui, deixa o povo lá para trás. O povo só dá problema na nossa vida. Jesus falou: acorda, tem muita gente lá embaixo. Tem muita gente que vai precisar de você, do teu abraço, do teu conselho, do teu discipulado. Você vai transformar muitas vidas. Você servindo a Deus, você vai receber a sua herança, porque a sua herança já é sua. Creia, a sua herança já está determinada. Jesus falou: olha, eu vou preparar lugar. E se não tiver, né? Se não tiver, eu vou preparar. Mas Deus já tem preparado para nós a nossa herança. A tua herança já está definida. O que nós precisamos entender é como os gaditas: eu vou servir até a última pessoa a aceitar Jesus aqui nessa terra. Eu vou estar servindo a Deus. Eu não quero a minha herança, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer o propósito de Deus aqui na terra. Enquanto eu não fizer o propósito de Deus aqui na terra, eu não vou voltar para a minha herança. Eu não vou tomar posse da minha herança. Foi isso que os gaditas fizeram. Foi isso que os gaditas ali, 25 anos para estar pondo todo mundo na terra de Canaã. Aí eles puderam voltar. Você imagina 25 anos sem você ver seu filho, sem você ver ninguém. E às vezes nós estamos aqui nessa terra dando tanta desculpa, contando tanta historinha para nós mesmos. Agora não é meu tempo.
Agora não é meu tempo. Agora não é meu tempo. Quando vai ser teu tempo? Quando vai ser teu tempo? Quando você entender que servir é melhor do que você ficar com a sua herança. O servir é muito melhor, é muito mais importante do que a herança. E olha só os gaditas. Os gaditas, eles eram pessoas privilegiadas. Eles tinham dentro deles, olha só, um DNA de conquista. Deus vai te dar um DNA de conquista agora, porque você é um gadita aqui. Deus vai te dar uma unção de leão hoje aqui. Você crê nisso? Você crê que você hoje veio aqui, não para assistir mais um culto, mas que para que a unção de Deus seja derramada sobre você, como um gadita nessa geração, como uma pessoa que vai servir a Deus de todo o seu coração. Eu vou servir a Deus com o meu carro, com a minha casa, com o meu emprego. Aonde eu for, eu vou servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero estar longe da presença de Deus. Eu prefiro ir para o deserto com Deus do que ficar lá em Sodoma e Gomorra com as campinas ali, com tudo aquilo que o mundo lhe oferece, com todas as coisas. Porque quantas pessoas pararam nessa pandemia? Quantas pessoas pegaram a pandemia e fizeram ali o seu refúgio e estão até hoje escondidas, achando que são crentes em casa. Sou crente em casa. É paz e amor agora, porque agora tem esse crente amor, né? Tudo é amor, mas não serve a ninguém, não faz nada. Como que pode ser assim? Nós precisamos ter essa unção, chegar. Davi, eu estou aqui para te servir. Davi um dia precisou de água, no meio da guerra. Os gaditas foram até Israel, porque ele pensou em voz alta. Davi estava na guerra, ele falou assim: se eu tivesse a oportunidade de tomar água de Israel hoje aqui. Os gaditas ouviram isso, atravessaram todo o campo de batalha, foram pegar água e trouxeram para Davi. Mas Davi ficou tão ali angustiado com aquilo, que falou: eu não vou beber a água que lhe podia custar a vida de vocês. E ele derramou a água, mas eles arriscavam a vida para servir. Eles faziam tudo para servir. E nós estamos servindo a Deus de todo o nosso coração. Estamos servindo a Deus realmente. Estamos sendo gaditas dessa terra. E olha só, porque em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, olha só: o propósito de Deus, ele é mais importante que a herança. Não, e agora eu vou ler o versículo 4, 11 e 12. E ele designou uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Cada um de nós tem um propósito de Deus para edificar o corpo da igreja. Hoje nós estamos aqui para servir a Deus, e servir a Deus com o nosso melhor.